O século VI se orgulha de muitos eventos, pessoas e contribuições históricas excepcionais. A exceção foi um ano que registrou um alto nível de tragédia e conflito que a maioria dos historiadores dizem ter superado qualquer outro momento da história. Olá, viajantes da história! Hoje vamos conhecer os eventos devastadores que ocorreram no ano de 536. Tá curioso para saber mais sobre o que aconteceu? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo! A névoa que durou meses. O historiador bizantino Procópio serviu como conselheiro militar de Belisário, um dos generais mais ilustres do Império Bizantino. Procópio acompanhou Belisário em suas campanhas na Pérsia durante a década de 520 e novamente na Sicília em 536. Ele escreveu sobre um evento que ocorreu naquele ano. O Sol emitiu uma luz sem brilho, como a Lua, durante todo esse ano, e parecia excessivamente como o Sol em eclipse, pois os raios que ele irradiava não eram claros. E desde o momento em que isso aconteceu, os homens não estavam livres da guerra, nem da peste, nem de qualquer outra coisa que levasse à morte. Procópio não foi a única fonte a mencionar a escuridão de 536. Miguel, o sírio, um escriba bizantino, também escreveu sobre isso. O Sol foi eclipsado por 18 meses. Durante 3 horas pela manhã surgia a luz, mas a luz que não parecia nem dia nem noite. Outras fontes de todo o Mediterrâneo mencionam uma nuvem ou véu de poeira que escureceu a Terra por um longo período. Quando os especialistas olharam para a época, descobriram evidências de uma erupção vulcânica gigantesca. Ela possivelmente depositou cinzas em todo o globo. O nevoeiro revelou-se desastroso para a população da Europa. Com a escuridão veio a fome generalizada. O efeito da escuridão prolongada na agricultura em 536 e nos anos seguintes provou ser devastador. Sem o sol, as safras não cresciam, a temperatura da Terra caiu entre 1,6 e 2,5 graus Celsius, e civilizações em todo o mundo lutaram para produzir alimentos suficientes para sobreviver. A escassez das colheitas se estendeu por todo o mundo logo após a erupção vulcânica em 536. O evento provocou temperaturas mais amenas que duraram décadas. Uma praga varreu o Império Bizantino. A persistente nuvem de poeira não foi o único problema que fez de 536 um ano tão ruim. Miguel, o sírio, escreveu sobre a ruína que percorreu o Império Bizantino. Seguiu-se uma praga sem precedentes que começou em Constantinopla, onde no primeiro dia 5.000 pessoas morreram. No dia seguinte, 10.000 pessoas, e desse modo foi aumentando descontroladamente. Eles contaram até 300.000 pessoas e então pararam de contar. Ninguém ficou imune, pois ela atacou desde a classe pobre até os mais nobres. Os sintomas começaram com uma ferida e progrediu até que o afetado não pudesse dar um passo. As pernas inchavam, depois os bubões estouraram e o pus saía. O que veio a ser chamado de peste de Justiniano, que na verdade era a peste bubônica, matou milhões de pessoas no Império Bizantino entre o início de 540 e meados do século VIII. Nevou no verão na China e na Mesopotâmia. Por volta de 536, o clima na China sofreu algumas mudanças estranhas. O Nanxi, uma crônica do século VI, relata que uma substância amarelada estava caindo do céu. A composição exata do material permanece obscura, mas relatos o descrevem como sujeira ou poeira. A substância apareceu 3 vezes no final dos anos 530. No ano seguinte, as crônicas chinesas contaram sobre a ocorrência de neve durante os meses de verão. As crônicas das dinastias do sul relataram geadas no meio do verão com neve em agosto, que arruinou as plantações em diversas províncias. O resultado foi uma fome generalizada que durou cerca de 2 anos e resultou na perda de cerca de 70% a 80% da população. Relatórios adicionais da geada e neve na Mesopotâmia também apareceram durante o verão de 536, e o inverno foi severo. Escandinavos abandonaram cidades inteiras. Durante o século VI, aldeias nas partes orientais e na central da Suécia sofreram tal declínio na temperatura que muitas cidades foram abandonadas.
A razão disso permanece um tanto obscura, mas o véu de poeira, de 536, e a escassez alimentar subsequente certamente influenciaram nas ações dos escandinavos. Uma lenda nórdica chamada Fimbulwinter fala de um inverno de 3 anos que ocorreu antes do Ragnarok. É possível que a história do inverno prolongado tenha sido associado à escuridão prolongada presente nesse período. Cronistas irlandeses descrevem escassez de pão. Monges na Irlanda, durante o século VI, notaram o declínio das colheitas. O autor desconhecido das crônicas de Annals of Ulster registrou uma falha de pão em 536, e a crônica Innisfallen citou uma escassez de pão de 536 a 539. Ulster, na parte norte da Irlanda, e Innisfallen, localizada no sul, ficavam nas proximidades da Islândia, onde se localiza o vulcão que desencadeou o nevoeiro de 536. Confusão e medo. Essa foi uma época de compreensão limitada da meteorologia e sem nenhum meio de transmitir informações. Portanto, a camada de névoa estressou muitas pessoas que lutaram para entender suas origens. O historiador romano Cassiodoro enfatizou o mal-estar causado pela nuvem que parecia pairar sobre a humanidade por mais de um ano. Ele escreveu uma carta sobre o que testemunhou em meados do século VI. Estranho tem sido o curso do ano até agora. Tivemos um inverno sem tempestades, uma primavera sem suavidade e um verão sem calor. As geadas prolongadas e seca fora de época devem ser adversas a todas as coisas que crescem. As estações parecem estar todas misturadas, e os frutos que costumavam ser formados pelas chuvas suaves não podem ser procurados na terra ressecada. O ar é engrossado pelo vigor da neve e rarefeito pelos raios do sol. Como tudo piorou. Erupções vulcânicas na Islândia de 540 e 547 contribuíram para a escuridão geral da época. As 3 erupções juntas levavam ao que os estudiosos chamam de baixa antiguidade do gelo. Essa pequena idade do gelo resfriou o planeta por pelo menos uma década, se não mais. O resultado foi a quebra da safra e a fome, o que levou as populações desnutridas a serem mais suscetíveis a doenças. Com base nas cinzas vulcânicas tropicais descobertas nos núcleos de gelo do Polo Norte e do Polo Sul, alguns estudiosos postularam que o vulcão em El Salvador, em 535 ou 536, deu início à pequena idade do gelo. O vulcão Ilopango entrou em erupção em meados do século VI. A erupção coincidiu com o período de hiato do Império Maia, durante o qual a população e a atividade de construção diminuíram. Outros acreditavam que a erupção de vulcões na América do Norte, durante a década de 530, trouxe a enorme nuvem que pairava nos céus da Europa. Mesmo que a erupção do Ilopango, um vulcão norte-americano, ou qualquer outro evento vulcânico não fosse singularmente grande o suficiente para cobrir o hemisfério ocidental com cinzas, os eventos contribuíram para a escuridão geral de meados do século VI. Contribuição para a queda do Império Romano. No século VI, o Império Romano mudou para o leste, para Constantinopla. Sob a liderança do imperador Justiniano, o Império Bizantino tentou recapturar a glória e o tamanho do antigo Império Romano. Justiniano enviou generais para o oeste para lutar contra os godos, cartagineses, vândalos e outros povos durante a década de 530. Justiniano falhou devido ao levante constante e à instabilidade política. Com a eclosão da peste bubônica em 541, o Império Bizantino perdeu entre 35% a 55% de sua população. Isso enfraqueceu o Império economicamente, mas também resultou em revolta social, fracassos militares e declínio administrativo. O Império Bizantino nunca se recuperou totalmente das perdas de safra, doenças e conflitos gerais desencadeados pelos eventos de 536. No oeste, o Império havia se dividido em estados individuais, controlados por diferentes reis germânicos. Estes continuaram a lutar por pessoas e terras, aproveitando a falta de liderança centralizada e estabilidade econômica. Quando a erupção vulcânica de 536 aconteceu, foi exatamente quando o antigo Império Romano se tornou mais vulnerável no leste e no oeste. A civilização peruana, que também sofreu em 536.
A civilização Moche já dominou a costa oeste da América do Sul, contribuindo para o patrimônio cultural e econômico da região. Os Moches eram pescadores ávidos e dominavam a irrigação para cultivar várias safras, incluindo feijão e milho. O comércio agrícola apoiou os assentamentos, mas um ciclo do El Niño, em meados do século VI, causou águas tão quentes que as populações de peixes não conseguiam sobreviver. Enchentes e chuvas intensas destruíram as redes de irrigação, tornando impossível o cultivo de alimentos suficientes para alimentar a população. A fome e o caos climático, combinados com uma liderança ineficaz, fez com que o povo Moche nunca mais alcançasse sua força anterior. Inicialmente, os historiadores acreditavam que o El Niño poderia ter sido desencadeado por uma erupção vulcânica, provavelmente do vulcão Krakatoa, na Indonésia. Análise das evidências em 2018. As horríveis condições descritas em 536 receberam nova atenção em 2018. O historiador de Harvard, Michael McCormick, estava no grupo interdisciplinar de acadêmicos que reuniu pesquisas para determinar se 536 foi realmente o pior ano de todos os tempos. No entanto, o grupo iniciou suas pesquisas com um objetivo diferente em mente. Os acadêmicos queriam respostas sobre o uso do metal, cunhagem e mudanças nos sistemas monetários do século VII. Sua investigação passou a incluir análises de geleiras nos Alpes suíços para descobrir o evento que levou ao longo período de escuridão. Por meio da pesquisa e da tecnologia, a equipe encontrou fragmentos vulcânicos de um vulcão islandês em amostras de gelo de geleiras suíças. As amostras datavam de 536. Isso confirmou um evento vulcânico que lançou cinzas pela atmosfera da Europa e se espalhou pelo mundo, desencadeando uma crise global. As revelações nos anéis das árvores. Durante a década de 1990, estudiosos analisavam os anéis de árvores islandesas para determinar sua idade. Com isso, descobriram evidências de que um evento significativo havia acontecido em meados do século VI. O crescimento das árvores diminuiu, indicando temperaturas mais frias do que o normal. Pesquisas adicionais mostraram que o crescimento das árvores diminuiu em todo o mundo. Na América do Norte e na Europa, dados de anéis de árvores indicam que o mundo ficou consideravelmente mais frio por pelo menos 15 anos após a erupção de 536. Entre 536 e 545, as temperaturas mundiais atingiram o nível mais baixo em 2000 anos. Tudo melhorou cerca de um século depois. Enquanto os estudiosos procuravam respostas sobre economia, cunhagem e uso de metal durante o século VII, eles encontraram dados que levaram a uma conclusão sombria. 536 não foi apenas o pior ano para se viver, ele foi apenas o início de uma época terrível. No entanto, os pesquisadores descobriram quando tudo começou a melhorar para a humanidade. De acordo com as amostras de gelo, o chumbo apareceu na atmosfera por volta de 640. Isso indica que as pessoas começaram a produzir prata como material para a troca monetária. Para os especialistas, a introdução da prata significava que as pessoas desejavam mais cunhagem, sugerindo uma melhoria nas perspectivas econômicas. As coisas estavam melhorando um século depois em alguns lugares, embora algumas regiões não experimentassem a introdução da prata em suas economias até a década de 660. E você, já tinha ouvido falar nesses fatos assustadores que ocorreram em 536? O que mais chamou sua atenção? Deixa nos comentários. E não saia do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.